Boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast e hoje nós vamos fazer mais uma tag literária, porém dessa vez inspirada no programa da casa mais vigiada do Brasil. Sim, o Big Brother Brasil. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Pessoal, nós estamos muito atrasados nessa tag. Eu sei, o programa está quase acabando, eu acho que acaba mês que vem, mas nós estamos de férias. Eu não assisto o programa, assim como a maioria desse time que está aqui hoje, mas a Anne viu essa brincadeira sendo feita no Instagram e resolveu nos sugerir a ideia e eu aceitei. Então, eu vou deixar que essas pessoas com quem eu não gravei semana passada, digam um oi para vocês, porque elas estão há muito tempo longe e elas nem lembram mais como é que faz esse negócio aqui. Quem começa? Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. E é isso. Tudo bem? Meu Deus, gente. A Luísa, nós quatro juntas. Vocês estão preparados para isso de novo? Vocês estão preparados? Quanto tempo que a gente não tá as quatro juntas? Muito. É verdade, né? Nossa, muito tempo. Muito. Então, Universidade maluquice. acabou comigo. Sugou minha alma. A Nossa. universidade acabou com a Luísa, Mia acabou. Tá acabando com todo mundo nessa vida, gente. Pelo Não, amor de essa semana, que agora acabou as férias, né? Primeira coisa que me coloca no meu caminho é meu patrão falando assim: vamos numa churrascaria, todos os funcionários. Aí eu olhei pra ele e falei assim: puta merda, hoje eu não posso. Por quê? Porque era dia de gravação. Aí eu falei: eu não tô mais de férias. Que é isso, cara? Aí eu dei um H, a gente vai comer amanhã. Ai, meu Deus do sucesso. céu, cara. Ai, tinha que pagar os alunos por insalubridade, porque não é... Realmente, eu concordo com a Luísa. Ainda mais ela que é federal. Então vamos às sérias. Só podemos falar sobre um livro em cada categoria e nós precisamos justificar de acordo com o que a proposta expressa em cada categoria. As categorias são Eliminado, Anjo, Big Fone, Paredão, Líder e Quarto Branco. Eu vou começar a minha lista com um livro que não gera mais polêmica, porque já tá antigo, mas a escritora em questão, aquela que não deve ser nomeada, ainda gera muita dor de cabeça. E esse, para mim, sem sombra de dúvidas, é o pior livro da saga, tá? A minha lista começa com Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu já devo ter falado aqui em outro momento, porque já ter tido que ler esse livro 2 vezes para conseguir entender de verdade todas as coisas que aconteceram na primeira parte do Torneio Tribucho. E eu li esse livro antes do filme lançar. E teve coisas que na minha cabeça ficaram incompreensíveis até o momento em que eu vi o filme. E depois que eu vi o filme, eu ainda fiquei meio tipo, pra quê? Mas enfim. Eu coloquei esse livro como O Eliminado, porque eu eliminei ele da minha mente depois que ele acabou. Não foi um livro bom de ser lido. Mas, enfim, eliminado da minha vida pra sempre. Eu nunca mais vou tocar nesse negócio de... Certo, vamos lá. Para o Eliminado, eu escolhi um desse ano já, que eu comecei a ler, né? E eu queria falar, na verdade, assim, esse é uma série, tá? Só que eu tenho preguiça do resto dos livros, a não ser um, que foi o que eu li, que é o Se Eu Me Importasse, da Tatiana Biasi. Eu vi esse livro rodando na timeline do meu BookTok e tal. BookTok não, do BookTok e do Twitter também. Aí eu acabei ficando com curiosidade e comecei a ler. Primeiro, pontos ruins. É um calhamaço, então, tipo, tem 700 páginas. Não, tem 500 páginas, perdão. Tem 500 páginas. E para mim foi um mês torturante terminar esse livro. O livro não é ruim, a escrita da autora é muito legal. E eu gostei dos 2 personagens principais. A Paula, que é a personagem principal, ela é o estilo de mocinha que eu adoro, que é aquela mocinha filha da puta nos primeiros livros, mas que ela tem uma redenção porque a vida não é preto e branco, entendeu? Então você não é totalmente boa e nem ruim.
E aí ela acaba tendo uma redenção e conhecendo o amor da vida dela. Mas, em contraponto, eu odiei todos os outros personagens. Todos. E, inclusive, eu queria que a Paula tivesse ficado sozinha, ido embora da cidade e mandado todo mundo ir tomar no cu. Então, assim, por mais que o livro tenha quase 4 estrelas que eu dei de pontuação, para mim, ele está sendo eliminado por 56,4% por ter insuportáveis e continuar esta merda de clichê de mocinha diferente que tem os melhores amigos e eles podem falar a merda que for que ela não vai se machucar e ela é só o capacho dos machinhos. Odeio, e eu acho que a autora deveria ter pensado um pouco melhor nisso, porque a coitada da Paula, mano, os amigos dela falavam foda-se pra ela, as namoradas pisa nela e os caras assim, foda-se, você não pode falar nada, ela é minha namorada. Vai se fuder, entendeu? Tipo, muito merda. Mas o livro é bom. Começamos muito bem o ano, começamos muito bem. Não, assim, ela começa assim, não, porque foi torturante pra mim, calhamaço, sabe? Foi muito difícil terminar, mas gente, o livro é bom, tá? Mas é bom, É que eu não posso ser injusta, entendeu? É porque foi um pouquinho de ranço meu com coisas pontuais, entendeu? Ok. Yasmin, o microfone é seu. Vocês estão achando que eu vou coringar? Eu não vou coringar hoje, gente. Eu tô seguindo uma nova filosofia de vida que eu não vou me estressar mais nesse podcast, tá, gente? Eu vou manter uma voz calma, parcimônia, para não deixar as pessoas surdas, porque eu parei para perceber que eu falo, as coisas começam a gritar e as pessoas escutam isso de fone, algumas pessoas. Então, assim, para poder preservar o tímpano de vocês, até a minha voz também, eu tô seguindo essa filosofia. E, assim, vamos lá, meu eliminado... De ano Vamos ver novo. Vamos ver. É um ano novo, nova pessoa nova. Já ninguém tá, sabe, tipo, se matriculou na academia em março, já não vai mais? É isso. É assim que eu imagino que vai ser essa tua resolução aí. Não, olha só. Eu vou manter isso até o final do ano. Aí depois de Eu dou 31 3 semanas pra Yasmin brigar de novo. Olha só, você me respeita, que o primeiro episódio que a gente volta, eu já tô assistindo atacada. Tá, vamos lá. Olha, O meu eliminado. Olha só, não tô coringando, tô falando normal. Meu eliminado é um livro desse ano, que inclusive eu já falei para as meninas pra gente deixar um episódio separado, como as primeiras leituras da Yasmin pós-férias e pós-ressaca literária de um ano foram os piores livros existentes da face da humanidade. Porque, assim, foram 3, eu tô no terceiro ainda, mas, assim, a gente teve um de 1 estrela e um de meia estrela, que vai ser esse... Não posso falar demais. Então, assim, eu vou botar Peculiar, da Natália Santos. E eu queria... Ô, Natália, se você estiver ouvindo esse episódio, eu já te peço desculpas pelo que vem por aí, tá? É isso. Ficou muito mal, porque, assim, as minhas 2 piores notas de início de ano foram 2 livros nacionais. Não é pessoal, gente, pelo amor de Deus, tá? Mas, assim, foi difícil. E esse livro, ele tem 761 páginas. E eu falo para vocês que eu poderia resumir esse livro em 200 páginas. Sendo muito legal, que isso aí dava para ter 150 no máximo. Então, assim, eu gostaria muito de ter eliminado esse livro da minha vida e da face da Terra, porque caras, assim, a gente pega... Sabe o conceito de você xingar uma coisa de isso parece uma fanfic? Eu não gosto muito de usar isso, mas eu estou dizendo que isso daqui parece uma fanfic. E no sentido de que o Wattpad, quem tem costume de usar o Wattpad, sabe que os capítulos eles têm que ser grandes, porque realmente as pessoas demoram 65 anos para atualizar as coisas. Então tem que ser grande. E aí, a gente tem... Esse livro tem... Eu já falei que esse livro tem 761 páginas, porque realmente ele parece capítulos de Wattpad, que não teve uma curadoria de alguém falando, meu amor, vamos cortar um pouquinho isso aqui. Porque, assim, você não precisa de 3 diálogos, de 3 capítulos seguidos,
repetindo uma informação que já foi dada em um capítulo anterior. Isso acontece bastante. Nossa, eu tô lendo um livro que tá assim também. Puta merda, amiga. Tá me comendo o coração. De tão doida que me deixa a cabeça isso. E assim, essa protagonista, eu já descasquei muito esse livro na minha resenha dele, então não vou ficar muito nisso. Mas a gente tem aquela protagonista, vocês sabem, não sei se vão reconhecer, mas existe um perfil no Twitter chamado Reitora da FUDERJ. Essa protagonista ela seria a reitora da FUDERJ se botasse mais feminismo na reitora da FUDERJ. Ela é a personagem de telecurso de feminismo que fica falando não porque não tem problema a mulher pegar vários caras. Não, a gente sabe que realmente não tem problema, entendeu? São coisas que a gente já tem ciência. Você não precisa ficar falando isso todo capítulo, sabe? 40 capítulos. A autora também tem muito problema de repetição de palavras. Eu já falei que não vou perder muito tempo falando disso. Então, assim, esse livro eu gostaria de... esse é meu eliminado, sabe? Com 95,6%, porque eu tô falando muito mal dele, mas eu li ele em 2 dias, porque a leitura dele é muito rápida mesmo com a quantidade de palavras. Então, gente, assim, esse é o meu eliminado, tá? Porque por ser extremamente insuportável e não ter ninguém gostável nesse livro durante 700 páginas. É isso. Eu coloquei como eliminado um livro que eu nunca falei aqui, porque, tipo assim, não é que eu odeio ele, é só que ele não é um livro que eu gostei, que faz o meu estilo, e então eu li porque eu ganhei de presente. Pra quem não sabe, eu gosto do Harry Styles, e aí minhas amigas viram me dar os livros que tem a ver com Harry Styles, então eu ganhei Meu Policial e eu ganhei Açúcar de Melancia. E aí eu li Açúcar de Melancia ano passado, e assim, não entendi nada. É para ser um desses livros, assim, cult e que te faz pensar em alguma coisa, mas, tipo, não me fez pensar em nada, além de, tipo, quando que esse livro acaba. E ele é um livro curto, é bem rápido de ler. E, basicamente, ele se passa num mundo onde tudo é feito de açúcar de melancia. Tipo, Nossa. açúcar de melancia, no caso, é quando você... Sabe quando você compra uma melancia no mercado e ela é lenta? Sim. Aham. Ela fica, tipo, cristalizada, aquilo é o açúcar, assim, de melancia. Então, é tipo, quando Aham. você tira a água da melancia e aí fica só o açúcar dela, e aí eles usam esse açúcar, assim, pra construir coisas, tipo, casas e, sabe, umas paradas assim. E aí tem Eu tô só aquele meme do TikTok. Meu Deus, que trabalho satânico! que é isso? Não foi isso que eu pedi. E aí, tipo assim, tem essas coisas, assim, feitas de açúcar de melancia. As pessoas vivem nessa cidade, e daí, tipo, tem uma mina de melancia, que não é uma mina, assim, mas eles, tipo, pegam as melancias e extraem, né, o açúcar delas. E aí, a história acompanha esse personagem, que ele é um artista, então ele faz esculturas. Esse é o trabalho dele na cidade, tipo, ele fica fazendo esculturas de melancia. De açúcar de melancia, calma. Não. Açúcar de melancia. Eu imaginei aquele centro As de medo esculturas deles são de pedra. Ué, estragou. E aí, assim, agora ele tá escrevendo um livro. Ele é o artista, sabe, da cidade. Então, ele escreve livro e ele faz artes. E daí, é sobre, tipo, a vida romântica dele. Daí tem... essa cidade, ela é meio que um mundinho, assim, numa montanha. E daí, na beirada da cidade, tem, tipo, um ferro velho. E dá a impressão que é, tipo, uma distopia. Então, que tem... resquícios de um velho mundo, mas que esse velho mundo não tá mais ali. E aí também o que acontece é que eles existiam antigamente predadores de seres humanos que eram lobos, só que não eram lobos, eram tigres, e esses tigres falavam e cantavam, uma coisa assim. Então, assim, tipo, basicamente, não é açúcar de melancia que essa história está acontecendo. Ela é como tem as teorias que a música, né, do Harry lá, o Watermelon Sugar, é sobre, na verdade, LSD. Porque, tipo assim, não é possível o cara não estar sob
substâncias, e quando ele escreveu esse livro... É tipo, uma viagem de ácido muito louca e muito é uma forte. viagem absurda, muito absurda, assim, e o Nossa. livro não é um... Assim, é um livro para você ler quando você é uma pessoa como eu, que você lê, tipo, muita coisa, e um livro que não tem nada de nada a mais ou a menos não vai fazer diferença no fim do seu ano. Mas se você lê lentamente, eu não recomendaria você perder seu tempo, sabe? É tipo, Eu tô me pensando aqui agora, tipo, as você... suas amigas, elas gostam de você, né, pô? Eu tenho esse questionamento. Parece É. amigo da minha mentirosos pra ela de presente de aniversário. Eu acho que assim, você se afasta um pouquinho da pessoa. Elas não leram o livro, né? Obviamente, elas só sabem que, tipo, o Harry Styles leu o livro e aí me deram. E era Mas isso. faz sentido, né? O Harry. Oh, puta, que gostinho ruim, hein? Nossa, Você bem... gostar de um livro bom? Não, agora a gente já É. sabe. E tem duas coisas que não dá pra confiar no bom gosto dele: mulher e livro. Ok. Pô. Segunda categoria, um livro que eu defendo. Eu vou falar aqui de Anjos e Demônios do Dan Brown. Eu gosto muito da saga inteira do Código da Vinci. Esse time inteiro sabe disso. Eu sou apaixonada por essa saga. Tem cenas muito boas nesse segundo livro, que ajudam a gente ver o mistério muito mais bem trabalhado do que no primeiro, que até hoje em dia eu concordo, porque a maioria das pessoas falam sobre o primeiro, que é um mistério muito fácil de ser desvendado se você tem alguma base de história da arte e sobre a história da religião, do cristianismo, e ler esse livro com essa base já estabelecida. Mas quando você não tem tal base, vira o que esse mistério foi para mim quando eu tinha 13 anos, quando eu li Código da Vinci a primeira vez. E Anjos e Demônios é um livro que não basta tu ter base histórica, não basta você ter base religiosa, você tem que ter as duas, e tu ainda tem que saber um pouco de antropologia, eu acho, para você conseguir entender a fundo qual é o objetivo do verdadeiro inimigo desse livro. E ele é um ótimo filme também. Então, assim, eu gosto muito de Anjos e Demônios, eu defendo esse livro. Não adianta falarem mal dele perto de mim, que eu vou defendê-lo, eu vou ter argumentos. E é isso. Eu incentivo a leitura do Código da Vinci para todo mundo que quer iniciar nesse gênero de ficção. Eu acho que eu posso chamar de ficção histórica, porque tem muitas coisas que acontecem ali que são teorias da conspiração, que ninguém sabe afirmar ao certo se elas aconteceram ou se não aconteceram. Então eu acho que eu posso chamar de ficção histórica, misturada com ficção científica, que é essa saga. E eu passo a palavra para a Anne. Bom, eu vou começar o meu com uma coisa que tá a minha header do Twitter, que é assim. Peraí, deixa eu ler de novo. Me esqueci que eu sou uma burra, tá? I was fine. Then, boom! Leitura de verão. Simplesmente, se alguém falar mal de leitura de verão da Emily Henry na minha frente, eu vou ficar deveramente ofendido. Pra mim, foi uma das... Assim, o primeiro foi um puta de um bom dinheiro bem gasto, porque eu comprei esse livro na Bienal. Então, assim, eu não paguei barato, paguei caro, porque eu comprei na Bienal em específico. Eu não ia comprá-lo, mas a minha amiga pegou, e aí eu tava querendo livro, tal, não sei o quê, aí me bateu uma onda de consumismo, eu falei, vou pegar também. Aí peguei, li, não me arrependi, foi um bom dinheiro bem gasto. A história é completamente incrível. Eu fiquei presa no plot, porque dessa vez eu não li, eu fiz igual a Yasmin, eu não li nada, eu só sabia a proposta, que eram os dois escritores trocando o que escreviam. E quando eu abri o livro, eu falei assim, caraca, que coisa maravilhosa. Por que eu não li isso aqui antes, entendeu? E eu entendo que as pessoas achem, de primeiro momento, a January, que é a nossa personagem, ou ela repetitiva. Mas o processo que ela está passando no começo do livro, se a autora tivesse feito de maneira diferente,
seria completamente real com o sentimento que é estar de luto, tá ligado? Então, assim, se por um acaso você pegar o livro e ela tivesse feliz com o que estava acontecendo, eu ia achar que ela era louca, entendeu? Eu não ia compreendê-la e nem ter um mínimo de empatia por ela, eu ia achar que ela é só uma doida, entendeu? Então, assim, o livro é muito bom, ele me deixa nas nuvens. E é isso. Quem não gosta da January ou do Gus é completamente ruim de cabeça e eu não retiro as minhas palavras. É isso. Muito obrigada. Gente, eu preciso falar que essa escolha foi meio difícil para mim, porque assim, eu não sou a pessoa que defende, geralmente eu sou a pessoa que xinga o livro. Então eu fiquei meio complicada na hora de pensar, falei, eu pensei em falar de tal livro, mas a minha defesa do livro é assim, o livro é ruim, mas é bom. Entendeu? Não é um tipo de defesa. Isso não é defesa. Aí eu lembrei de um caso que aconteceu, foi no grupo do podcast, que foi eu ter falado pra Luísa ler If You Are Villain. Foi uma situação assim que assim. Traduzindo, e se nós fôssemos vilões, e foi um dia bem estranho dentro do grupo, tá, gente? Estranho, porque assim, foi uma das poucas vezes, além de em outras conversas, mas assim, no grupo de eu ter ido para poder defender o livro, que foi o caso desse livro. Porque ele é meu queridinho. Então, assim. E a Sally puta da vida, vamos combinar. É verdade. Ela tem um ódio desse livro. Porque, assim, cara, é um livro de que o foco dele é se aprofundar na personalidade dos personagens e coisas que acontecem por causa. Eu não vou entrar muito no enredo, né? Pra não dar spoiler de nada. Porque eu não tenho muito filtro pra isso. Mas, assim, se tu não gosta dos personagens, você não vai gostar do livro. É um negócio muito particular de cada um. E aí foi esse dia que aí começou a uma discussão, assim, saudável. Ninguém se xingou, ninguém bateu em ninguém, eu e o Luiz ainda se fala. Então, assim, é um livro. É um livro que eu percebi que eu vou parar para defender, porque, sim, é um negócio de leitura particular, mas é aquilo. Não fala mal dele perto de mim. Não fala mal dele perto de mim, porque, assim, eu gosto muito da peça. Eu vou ler um outro livro que falam que ele é muito parecido, que é... Esqueci o nome do livro. Que ótimo. É a História Secreta. Acho que é isso, a História Secreta, alguma coisa parecida com isso. E eu vou ler só por causa que falaram que é parecido. Então, assim, eu vou defender. Então, e se fossem meus vilões, é o meu queridinho. E eu não aceito críticas ao meu queridinho. E eu gritei. Parabéns. Parabéns. Não durou uma hora. Não durou uma hora. Enfim. Sally. Então, a gente renomeou, né, o tópico, em vez de Anja, não aceito críticas. Quase isso. Não aceito. Não aceito críticas a Casa no Mar Cerúleo. É um livro do TJ que veio pra cá ano passado, né? Veio pra cá na Bienal. E, assim, não aceito críticas. É só isso, não, mentira. Ele é sobre um cara que ele trabalha cuidando da distribuição de recursos para lares temporários, onde crianças que estão, tipo, no sistema, não necessariamente no sistema adotivo, não disponíveis para adoção, mas, assim, tipo, crianças que não estão com os pais, que ficam nesses lares temporários. Seria como um abrigo, né? Esse cara, ele cuida da destinação de recursos, e aí ele é enviado para essa casa no Mar Cerúleo, que é um lar adotivo, um lar temporário, para avaliar se os recursos estão sendo bem empregados e se a casa deve continuar recebendo os recursos dessa instituição ou dessa... Tipo, eu não entendi se é uma instituição governamental ou se é uma instituição privada, mas enfim. É nos Estados Unidos, então a gente não entende muito bem como é que funciona essas coisas, porque eles não pagam nem saúde pública, então não sei quem que paga as coisas lá. Aí, esse cara, ele vai para esse lugar e ela é uma cozy fantasy, então é tipo aquelas fantasias que deixam teu coração quentinho, que não necessariamente tem, assim, grandes vilões ou batalhas épicas, mas é só, tipo, para deixar o teu coração quentinho mesmo.
E o TJ, ele escreve muitas cozy fantasies, né? É o estilo dele. E todas são queer. Então, nessa casa, ele encontra crianças diferentes. Então, essas crianças não são, tipo, crianças humanas. Elas são crianças que não são humanas. Então, a gente tem, tipo, demônio, a gente tem, tipo, fada, a gente tem crianças de várias espécies de coisas e híbridos, assim. E o cara fica... Uma criança demônio, meu Deus do céu. Sim, tem uma criança que é, tipo, o anticristo. É literalmente Caramba. o anticristo está na... Que agradável, é o Carlos Piloto. Eu ia falar que é o bebê de Rosemary, ela me mete o Carlos Piloto. Tô dando muita moral pro Carlos Piloto, né? É uma coisa. Então, tipo, não é uma coisa assim absurda. É tudo. Na verdade, é tudo uma analogia, assim, para você entender que essas crianças, apesar de elas serem diferentes, terem passados que não são, tipo, comuns e histórias que são de difícil compreensão pra gente, elas, no fundo, elas só querem receber o amor de uma família e brincar e serem felizes como qualquer criança, sabe? Então essa é a ideia do livro. E aí, nessa casa, eles são cuidados, né, por duas pessoas. Tem um cara e uma mulher. Essa mulher, ela é uma ninfa também, uma fada, não lembro direito. E tem o cara que ele é, tipo, um ser humano. E aí, é muito legal, porque esse nosso protagonista, ele vai abrindo o seu coração para permitir ver essas crianças sem os preconceitos que ele tinha quando ele chegou lá. Então, ele começa a, tipo, conversar com essas crianças e ver que, na verdade, elas são, né, crianças. Não são apenas aquilo que você vê no primeiro momento, sabe? Que você vê como uma ameaça ou como algo que tinha que ficar preso. Ou... Elas só são crianças e, tipo, eles gostam de coisas de crianças. Uma das crianças é apaixonada por jardinagem, a outra tem uma das crianças que o sonho dele é ser um mordomo. Ele viu uma vez um mordomo e ele decidiu que o sonho dele era ser um mordomo. E, tipo assim, ia ser uma coisa bem de criança, assim. Tipo, ver uma coisa, achar super legal e decidir que quer ser. Tem um monte de. Quem nunca teve, tipo, eu tenho um amigo meu que, quando ele era criança, o sonho dele era ser lixeiro, porque ele achava o caminhão do lixo muito legal, que você podia, tipo, andar pendurado nele. Então, assim, são coisas que são características de crianças e é muito fofo, é muito gostoso de ler o livro. É um livro que deixa o seu coração quentinho e, por isso, não aceito críticas. Tá certo. Essa foi o Anjo. Vamos pro Big Fone. Um livro que eu li por indicação. Bom, na tag não tá dizendo se era falar de uma indicação boa ou se era falar de uma indicação ruim. Então, escolher esse foi um pouquinho mais complicado para mim. Mas eu vou citar De Bala em Prosa, que é uma antologia sobre violência urbana nas favelas do Sudeste. E eu peguei essa indicação de um blog literário. Eu li, eu me apaixonei, eu chorei igualzinho uma criança, porque é um livro muito triste. É uma junção de contos escritos, em maioria, por pessoas pretas que moram na periferia, seja do Rio de Janeiro ou seja de São Paulo. São histórias bastante violentas e são histórias que, se você tem um mínimo de vivências de periferia que seja, o seu coração já fica destroçado de ler sobre aquilo. E eu acredito até que nas pessoas que não tenham vivência, elas causem uma angústia tão grande quanto. Mas tem umas duas histórias ali que eu posso dizer a vocês que são felizes. E é isso. É um livro que me destroçou, mas foi uma indicação que eu considero muito válida a leitura. E eu passo lá para a Anne. Eu tinha pensado num livro, mas aí a gente começou a gravar, eu mudei. E é isso. Eu vou colocar aqui Jantar Secreto, do Rafael Montes, porque, enfim, esse livro
foi uma minha vida, porque como todo mundo sabe, eu só leio romances. E grande viva para Rafael Montes, vamos dar palmas para esse homem, porque ele merece. Plá. Palmas. Então, porque exatamente, eu só leio romance, aí peguei para ler, a minha amiga estava finalizando na época que ela começou a colocar no nosso grupo de amigos, e eu fiquei muito interessada porque ela não publicava de fato sobre o livro, ela publicava algumas coisas que tem no livro que não são literalmente o texto escrito e tudo mais, eram outras informações. Isso me despertou uma curiosidade sem tamanho, e aí eu fui atrás, e o livro é simplesmente incrível. Ela me avisou, ela tinha me falado, olha, no final você vai se surpreender. Só que no final, no meio assim, quase final, indo pro clímax, eu já tava assim, puta, já descobri o que aconteceu. Aí eu li o epílogo e eu falei, eu sou uma idiota, eu sou uma burra, entendeu? Eu não consigo pensar, eu não tenho nem pra ter concluído isso aqui, entendeu? Ele tem, eu não tenho. A história tinha terminado naquele ponto. E pra mim tava terminado. Aí ele falou, não, você é burra, é esse caminho, entendeu? Então esse homem é maravilhoso. Provavelmente eu vou ler outra coisa dele esse ano. Só tem que tomar coragem. Mas é isso. Jantar Secreto é muito bom. E eu recomendo de olhos fechados. Eu não sei se conta isso aqui. Sinceramente, eu não sei se conta. Mas, tipo, vale a indicação que a pessoa indicou sem ela ler ainda? Ok, né? É uma indicação de qualquer jeito, né? Assim, sendo justa, eu vou falar do Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, do Ian Reid. E, assim, esse livro, ele tem uma história. Por quê? Porque tava pra lançar o filme da Netflix, inclusive não assistam o filme da Netflix, esse filme é uma merda. E eu fico muito triste que ele é uma merda, porque ele tem a Toni Collette, ela é minha queridinha, mas não tem o que fazer. Assim, uma amiga minha ficou querendo ler o livro por causa do filme que ia sair. Aí ela falou, vamos fazer uma leitura coletiva. Eu falei, tá, a gente vai fazer uma leitura coletiva. Eu comecei a ler esse livro só por causa que ela falou pra fazer uma leitura coletiva. Não tava nem na minha lista. Mas, assim, é um livro sobre um cara tá indo levar a namorada dele pra conhecer os pais. Assim, você pensa que parece um enredo meio bosta, parece um negócio de romance clichê, só que é um livro de suspense. Não. Na verdade, você falando isso agora me lembrou o filme Corra. Só que não é nesse nível. É um suspense. Não é no sentido de Corra, até porque é muito difícil, até porque os dois também são brancos. Mas, tipo assim, ele é um suspense psicológico que você começa a ficar se questionando se você está pensando no negócio certo ou se você não está. Tem umas pitadas disso no filme, principalmente na cena dos pais, porque fica a mesma... Sabe aquele conceito de tipo de terror, de que fica a mesma cena se repetindo várias vezes? Tipo, a protagonista sabe que ela não tá no mesmo lugar, mas tipo, as pessoas ficam falando a mesma coisa várias vezes, tipo, como se estivesse reiniciando. Eu não sei se eu me fiz entender. Eu sei. E é muito... Cara, no livro é tipo... Você começa a não estar entendendo o que tá acontecendo e no final você fica assim, não é isso. Tipo, o filme, ele pegou o mesmo final do livro. É basicamente a mesma coisa. Mas ele botou um musical. Tá tendo uma cena muito tensa, que é num colégio e começa a cantar mais música, sabe? Botou música no meio do filme de suspense, me deu uma gastura. Minha amiga ficou puta, eu fiquei puta também. Mas, assim, o livro é muito bom, sabe? Eu dei 3,5 estrelas quando eu li, porque ele tem certos momentos que fica um pouco maçante, mas é um bom livro e foi uma boa indicação. Eu ia botar um outro livro que ela mesma me indicou também, que foi uma bosta, mas eu quis ser gentil dessa vez. Ok. Bom, o meu livro, Big Fone, é Kingdom of the Wicked. É uma trilogia e eu acho que o primeiro veio pela Dark Side, não tenho certeza. Enfim, é um livro que se passa a princípio na Itália. É uma menina chamada Emília. Eu sei disso porque o nome da minha cachorra é Emília. E essa mulher, ela é uma bruxa, ela
é de uma família de bruxas, assim. Não, tipo, bruxas que fazem mágica, mas bruxas, assim, tipo, que fazem poções de, tipo, planta, essas coisas. E tem um negócio chamado os príncipes do inferno, uma coisa assim. Não lembro direito. Por que eu nunca lembro das coisas, né? Dos livros. Mas são os príncipes do inferno mesmo. É, né? É porque eu não lembro direito como é que vem essas coisas pro português, né? E aí ela não pode, tipo, entrar em contato com eles, porque a avó dele sempre falou que eles são muito perigosos e não sei o que pras bruxas. E beleza. E ela tem uma irmã gêmea. E aí, um dia, essa irmã gêmea dela morre. E ela fica muito abalada, porque, né, irmãs gêmeas. E aí, ela vai atrás desses príncipes para tentar conseguir descobrir quem é o assassino da irmã e tentar pegar o assassino da irmã. Na verdade, eu acho que ela suspeita que os príncipes mataram a irmã dela, uma coisa assim. E aí ela consegue, tipo... Como que é quando você chama um demônio? Invocar? Invocar. Isso. O tal do Rat, que é, tipo, fúria, né? Wrath, não sei. Enfim, aí É ele... alemão que você querendo falar? Não, era inglês mesmo. Eu só não sei falar Ah, as tá. palavras. Então é Roth. Aí, enfim, vem aí esse cara, e aí ele é um dos príncipes do inferno, e ele precisa descobrir quem é o assassino também. Então eles meio que fazem, tipo, um acordo, porque agora eles estão meio que ligados, porque como ela invocou ele tá, tipo, preso a ela. E aí eles decidem, então, que eles vão ser, tipo, parceiros, assim, na procura, né, por esse assassino, tentando descobrir quem é esse assassino que tá matando as bruxas. E são 3 livros, é uma trilogia, é um romance, óbvio, né? E aí, depois de um certo tempo, assim, o livro para de se passar na Itália, mas eu não tenho certeza se isso é spoiler ou não, porque eu não lembro se isso acontece no final do primeiro ou se acontece no segundo livro. Mas em algum momento eles vão pro inferno, e daí o livro começa a se passar nesses 7 reinos, que cada príncipe, na verdade, representa um pecado capital, e tem um reino, né, para esse pecado capital. Ah, então ele é a ira. É. Faz sentido agora. E aí é isso, e daí várias coisas vão acontecendo durante essa trilogia. Quem me recomendou esse livro foi a Cal, uma amiga minha, e ela disse, meu Deus, eu preciso ler esse livro, não sei o quê. E a gente tem essa coisa de, tipo, achar um livro e dizer, a gente vai ler esse livro. Daí a gente manda uma pra outra, aí a gente compra o livro, e ele fica, tipo, 3 meses na nossa estante até uma das duas tomar vergonha e dizer, não, a gente vai ler agora esse livro. E aí a gente lê o livro, e é isso que acontece. Então, a trilogia terminou esse ano, mas parece que a autora agora pretende fazer livros dos outros príncipes. Então a gente tem aí mais 6 príncipes, né, do inferno para ter livro. Então o que era para ser uma trilogia agora virou um compromisso pro resto da minha vida, o que é uma bosta. Ok. Mas isso, né, li o livro, não tenho assim muito o que falar, deixa eu confirmar uma coisa. O nome que o livro veio pro Brasil é Reino das Bruxas. E o nome da saga é Irmandade Mística. E sim, estão vindo todos para Dark Side Books. A capa é bem bonita. Paredão é o livro que eu não entendi o hype. E assim, Anne, desculpa, mas O Sol da Meia-Noite, que é basicamente uma releitura do que foi Crepúsculo. Eu sei que grande parte que o fandom dessa saga que deu forças para que isso acontecesse, para que esse livro acontecesse, mesmo depois de tantos e tantos e tantos anos se passando dessa história, da primeira versão da história ter vindo à luz. Nada nesse mundo vai me fazer perdoar o fato de ter uma editora igual a que vocês sabem qual é, ter feito o desprazer de continuar emancipando uma pessoa racista, comprovadamente racista, como a Stephenie Meyer,
e colocando ela entre os mais vendidos, feito água no sol quente, no meio do Carnaval do Rio de Janeiro, sem ter nenhum pudor, sem ter nenhum cuidado, sem ter absolutamente nada. Para mim, isso é uma ofensa. Como pessoa preta que acompanha a literatura de vampiros e como pessoa preta que compra o conteúdo dessa editora, para mim isso é uma ofensa cavalar. E eu nunca vou conseguir engolir o porquê que as pessoas continuam comprando as coisas que essa mulher escreve. Não vou conseguir engolir o que as pessoas continuam comprando outros escritores dessa editora também, que são conhecidamente racistas. Então, assim, é muito difícil entender. É muito difícil, tá? É muito difícil. Mas eu posso falar pra Anne. Bom, eu trago uma polêmica pior que a da Rayane. Vamos lá. Eu consegui ver a fala da Rayane e pensar, olha, eu vou fazer pior. O meu paredão hoje, a minha indicação pro paredão é a queridíssima Evelyn Hugo, da senhorita Taylor Jenkins Reid. Não, Taylor Jenkins Reid. Vamos começar. Já estou preparada para a chuva de críticas, mas eu gostaria de falar para vocês que simplesmente não consigo levar a sério nem um pouquinho do hype que as pessoas deram para este livro. Eu vou fazer um negocinho. Peraí, só um segundo. Eu quero dar um exemplo de prova viva. Estou aqui com o meu livro. Eu estou na página 199 e não consigo sair disso. É isso, gente. Este livro só é bom nas partes que ele é boa, porque existe a Evelyn Hugo. A Célia é completamente insuportável, intragável, um nojo de pessoa, uma pessoa, um mau caráter, um indivíduo que não deveria existir na face da Terra. Ainda bem que ela é só uma página escrita no livro. A Evelyn Hugo é uma coitada. A Evelyn Hugo é uma coitada, porque ela teve 7 maridos, um mais do que o outro, com exceção do Harry, mas eu não cheguei na parte dele, então não tem como comprovar que ele não é um imprestável também. E ela conseguiu a proeza de ser uma bissexual que pega homens insuportáveis e a mulher da vida dela é uma imprestável. Absolutamente enojada. Ela quebra um dente. O equilíbrio. Ela quebra um dente por causa desta mulher, gente, pelo amor de Deus. Ela não vale nada, essa menina. Nada. A Monique, coitada, que é a outra personagem que tá escrevendo, eu esqueço que ela tá na história. E quando ela volta pra entrevista com a Evelyn, eu acho um saco. Eu falo, meu Deus do céu. Aí eu fico 3 dias sem ler o livro, porque eu não quero ler coisa da Monique. A Monique é dispensável na história. É isso. Evelyn Hugo. Evelyn Hugo é o Cinderalidade da Anne, galera. Sim. Agora, diferente de Daisy Jones, que é muito mais dinâmico, muito mais legal, entra na cabeça. Agora é a Evelyn Hugo. Puta, gente. Sinceramente, que livro ruim. Quer dizer, ele é bom, mas que livro ruim. Ok. Yasmin? Eu não entendi o hype. Era pra falar um livro só, né? Mas eu vou falar a trilogia inteira. A trilogia inteira a mecânica da Cassandra Clare. Tá? Você botou qual? Não cortou pra mim? Príncipe Mecânico, Princesa Mecânica e Anjo Meu Deus! Esse polêmica. Ela vai vir na Bienal, hein? Ela vai vir na Bienal. Eu vou levar minha coleção de tirar selfie pra poder falar assim, eu odeio essa mulher, cara. Eu gosto dela, gente. Eu li todos os Instrumentos Mortais. Eu não vou continuar a ler os outros livros dela. Cara, gente, essa saga de Princesa Mecânica, Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico, gente, essa saga é um porre. E assim, eu gosto do Jen. O Will, ele é um Jace menos carismático. E o Jace é meio insuportável também. Então você coloca menos carisma na pessoa que é insuportável. O que acontece? Ela fica mais insuportável. E assim, a protagonista, ela é... ela é tão galera,
sabe? Ai, ela é jovem, entendeu? E assim, ela não é extrovertida, ela é sem sal. Eu não tenho outra palavra pra isso. Eu defini sem sal, foi um negócio que eu falei do romance de Noivos do Inverno. Essa menina é todos os romances de Noivos do Inverno. Ela não tem um pingo de carisma. Em todo o corpo dela, não tem um fio de cabelo dela que tenha carisma. E aí, tipo assim, ela é a protagonista do livro. E ela tem um negócio de que ela muda de forma. E eu pensei, caraca, que legal, ela muda de forma. Pra que serve isso? Estão vendo? Uhum. Então, é pra isso que serve. Absolutamente. Então, assim, cara, esse livro é muito sem sal. E, assim, o Jen não salva esse livro. Eu gosto do Jen, mas não o suficiente para continuar lendo. Eu já li livros que eu gostava de um personagem só e continuei lendo, mas aquele ali... Porque a Cassandra Clare, ela é uma querida, mas ela tem um problema de que ela gosta muito de escrever. E, às vezes, isso é muito um problema, porque, assim, ela escreve livros de 300 páginas que não tem necessidade nenhuma de ter 300 páginas. E uma trilogia que podia ser um livro único. Não tem necessidade disso. Então, e assim, dói, é cansativo. E eu sei que te falaram que a escrita dela tá melhor, mas eu não vou pagar pra ver. Eu vou ficar com meus primeiros comentários que é ruim, mas é bom. Vou ficar, mas assim, não entendi o hype da saga Mecânico lá da querida lá. Não entendi. E é isso. Meu livro, que vai pro paredão, é O Meu Defeito de Gelo. Porque eu já falei isso antes aqui, mas eu não consegui nem terminar esse livro. Todo mundo falava, na época que eu comprei ele físico, na época que ele lançou, que tava, tipo, pra venda, né? Todo mundo falando, nossa, esse livro vai ser incrível, não sei o quê, porque é uma jogadora de hóquei e uma patinadora no gelo, e daí a patinadora no gelo, ela precisa de uma dupla. Não, ela se machucou, e aí a dupla dela precisa de uma outra pessoa pra fazer dupla, junto, pra competição, uma coisa assim. E aí ela pede ajuda para ser jogadora de hóquei. Mas eu nem cheguei ao ponto de ver isso acontecer. Porque simplesmente não entendi. Não entendi como que pode alguém escrever uma protagonista tão chata que não fala nada. Tipo assim, eu li, assim, 4 capítulos onde cada capítulo tinha, tipo, 30 páginas onde nada acontecia. Nada. Absolutamente nada. E a protagonista era chata e todo mundo em volta dela era chato. E a escrita era muito lenta e parecia que eu tava lendo, assim, bem aquele tipo de coisa que a Yas falou no começo, de falar que parece fanfic, mas é porque parecia aquelas fanfic, assim, sabe aquelas fanfic de que a menina vai no Starbucks e ela colocou... Um famoso, né? E ela fez um coque bagunçado e ela, tipo assim, essa vibe me passou. Gente, porque nunca mais eu consegui convidar a autora desse livro para esse programa. Nunca mais. Não. Acabou a amizade. A autora tem outros livros bons, mas esse não é um deles. E é isso. Tipo, fazer o quê? Não rolou. É porque, assim, hoje a autora, ela tem livros que se passam no Brasil também, mas, assim, como é hóquei, patinadora no gelo, essas coisas, o livro se passa nos Estados Unidos. E é uma realidade que a autora muito provavelmente não teve acesso, não tem intimidade, nunca morou nos Estados Unidos, eu imagino. Pela descrição, assim, e pela ambientação da história, você vê que é uma coisa muito copia e cola, muito, assim... Muito vaga, né? Não é nem a questão de ser vaga, mas é, assim, é uma coisa muito superficial, que dá pra você ver que ela, tipo, jogou no Google uma cidade, assim, encontrou uma cidade pra se inspirar, e meio que foi vendo no Google Maps o que tinha ali, mas não é uma vivência, não é uma coisa assim que uma pessoa ia realmente falar sobre a cidade onde vive, sabe? E é assim uma descrição do Google, da Wikipédia sobre a localidade, e isso me deixou muito frustrada, não consegui terminar o livro, tá na minha estante até agora, assim, tá lá, e vai ficar lá até eu, sei lá, desapegar dele e passar pra frente, mas esse livro aí, por questões de afinidade, vai pro paredão. Não tive conexão. Okay. Não rolou. O livro líder, que é um dos meus favoritos, que eu falo hoje, é o Farras Fantásticas. Eu tô lendo esse livro agora. Ele
é uma antologia também, é uma coletânea de contos escritos somente por autores nordestinos espalhados pelos 9 estados do Nordeste, falando sobre festividades que ocorrem em cada uma dessas localidades. E assim, eu tô apaixonada. Eu não consigo escolher um só como conto favorito, porque todos os que eu li até agora são muito bons. Cada um deles tem coisas extraordinárias ali dentro. Eu tô aprendendo muito com eles também, sobre várias coisas ao mesmo tempo. É uma leitura extremamente divertida, então, editora Corvos, Dona Corvos, muito obrigada, tá? Por ter bancado essa ideia do Ian Fraser, porque, senhor Ian Fraser, você é um gênio. É a melhor coisa que você já fez na tua vida, é essa antologia. Muito obrigada aos dois por isso. Enfim, passar para a Anne. Bom, eu quero falar da belezura, que é Lore Olympus, da Rachel Smith. Acho que é. O Smith, livro editado pela nossa mamãe. Olha! Já estreando, falando bem da Companhia das Letras, meu Deus do céu. Isso não foi proposital. Já tava preparado antes de ver, mas enfim. Nossa, Sim. Sugar Mommy. Ai, please. Ai, vamos começar assim, né? Este é um quadrinho que a Suma das Letras acabou trazendo para cá, porque Lore Olympus, na verdade, é um fenômeno do Webtoon, que é um site onde você consegue ler webcomics de forma gratuita e tudo mais, ou ajudando o artista com um patrão, né? Depende bastante de qual artista que a gente está falando. No caso da Rachel, por exemplo, ela publica de forma, acho que é completamente gratuita, porque a filha da mãe tá muito rica, né? Graças a Deus. Mas com toda a razão, porque esta mulher, ela conseguiu pegar o clichê que todo mundo já conhece, que é a história da Perséfone com o Hades, e ela repaginou isso de uma forma completamente magnífica, de verdade. A Perséfone é uma jovem muito doce na história, mas ela é uma pessoa doce que ela não é otária, sabe? Ela não é sonsa. Então, as coisas que acontecem com ela, o livro tem alguns gatilhos, tá? Para deixar claro. Então, as coisas que acontecem com ela, você percebe que assim, não foi porque ela é boba, foi porque, mano, sabe aquele negócio quando você fala assim, você bate no peito e fala, se isso acontecer comigo, eu vou ter uma reação. Mas quando chega, você fica simplesmente estagnado, parado, sem ter reação. É isso que acontece com ela. E eu queria dizer que esta mulher, ela conseguiu a proeza de pegar um Hades e fazer o melhor Hades da face da Terra. Eu queria pegar este homem, guardar num pote e deixar na minha cabeceira e toda noite dar um beijinho na testa dele. É incrível, incrível, incrível. Ele não merece nenhum pingo de sofrimento na face da Terra. E o coitado só se ferra. Entendeu? Ele é azul porque você sabe que só vai foder a criança. A cabeça dele já não existe mais. Entendeu? E esta mulher, ela consegue fazer uma era que não é insuportável. Eu acho muito bom. E o esquema de cores que ela tem para cada personagem, basicamente os personagens têm cores, então para você acabar sabendo quem é quem na história, e isso é um negócio que deixa você ainda mais encantado com a história, de ser tudo coloridinho e tudo mais. É um livro mais carinho em comparação a edições convencionais, né, e tal. Até porque, por exemplo, o primeiro livro tá R$ 43,90. Mas se você é uma pessoa que já está acostumada a ler, por exemplo, Headstopping, você vai estar no mesmo preço. É a mesma coisa. É livro que é mais caro mesmo, porque é 300 caralhadas a página, colorido e quadrinho, né? Enfim, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É o líder da semana, com certeza. Sou eu agora? Sim, senhora.
Assim, eu queria botar livros novos nisso, porque eu já citei. Eu tô cansada de me ouvir falar da Victoria Schwab. Então, assim, eu tô cansada. Chegou. Isso é um milagre de ouvir É. isso, gente. O que a gente tá Então, assim, acontecendo? eu vou pegar aqui, ele virou meu favorito. Tipo assim, eu não dei 5 estrelas fechado pra ele, mas eu gosto bastante. Eu não sei se eu já citei ele aqui, eu acredito que já, porque né, muito programa, muito episódio. Mas enfim, é o Battle Royale do Cole, eu não sei, eu vou chamar ele só de Takami, porque eu não consigo pronunciar esse primeiro nome dele, é o Koshun Takami. E assim, esse livro ele virou meu favorito porque assim, eu gosto de jogos vorazes, mas assim, ele é um jogo vorazes, só que sem muito focado na política. Tem a parte política de background, mas o foco dele é mais o jogo. Então, tipo assim, tem 300 personagens. Você vai gravar o nome dos 300 personagens que o nome deles são japoneses? Não vai gravar. E até agora eu não gravei o nome nem do protagonista direito. Mas, né, porque eu li só uma vez, mas assim, eu gosto muito desse livro. E assim, você não precisa gravar o nome de todos os personagens, porque mais da metade do livro, mais da metade dele já morreu. Então, assim, é um livro muito rápido, ele é um calhamaço, tem 664 páginas, mas você lê ele muito, muito rápido, porque é realmente durante o jogo, e é um grupo de estudantes que eles estavam numa sala de aula, e aí eles foram sorteados para ir para um jogo mortal. E é isso. E o livro é isso. É ele acompanhando esses personagens, eles se matando, basicamente. Gente, é um livro. Nossa, vai ficar muito errado isso que eu vou falar agora. Mas é um livro muito divertido de ler. E assim. Ai, eu li ele muito rápido. E ele é muito bom. Ele virou meu favorito, tipo, muito rápido mesmo. É muito divertido. Você gostou de Round Six? Se você gostou de Round Six, você vai gostar desse livro. E é isso. Então tá. Luísa. Então, meu favorito é meu líder, né? É Ceifador, é isso. Tem um episódio que eu fiquei o episódio inteiro falando de Ceifador. A Rai provavelmente vai colocar isso aí no link embaixo. Mas Ceifador é incrível, Ceifador é perfeito. Eu amo tudo sobre Ceifador. E estou ansiosa para ler o quarto livro, mas eu tô com preguiça de ler ele em inglês, então eu não li ainda. Mas é isso aí. Eu acho que todo mundo sabe a história de Ceifador, na real, porque, tipo, A gente tem um episódio inteiro. tá? E eu já falei tantas vezes, mas é uma distopia onde as pessoas param de morrer e existe esse grupo que controla a população matando aleatoriamente. E aí algumas começa, né, a corrupção do ser humano começa a fazer com que esse aleatoriamente não seja mais tão aleatório e alguns dos ceifadores começam a usar o seu poder no sentido não de poder de mágico, não tem nada de fantasia, mas esse poder assim na sociedade, né, que eles têm para interesses pessoais e não para o bem da comunidade. Então é muito massa, é muito bom. E é como toda distopia, né, que fala sobre a corrupção do ser humano. É muito legal. Recomendo muito. Leiam. Tem os 3 em português. É bem... Deve estar barato hoje em dia, porque ele é mais antigo, então não deve estar, tipo, muito caro. E recomendo muito. É isso. E temos o melhor vilão já escrito na literatura. Temos o melhor tudo, né? Puta bom. Neil Schwartzman. Então, se você é um daqueles que tá querendo colorir a sua estante, nós temos um autor que é latino e negro. Então, mais um motivo aí para vocês comprarem. Vamos lá. Quarto branco é a última categoria desse episódio, graças a Deus, porque, caraca, que 1h30. longo. Grande aberto. Não sei como que a gente conseguiu chegar até aqui, mas chegamos. E eu queria muito colocar um livro grande como parte dessa categoria, mas o último que eu li me perdeu muito rápido. Gente, eu preciso conseguir concluir essa leitura, mas eu não tô conseguindo, juro por Deus, eu preciso de um milagre. Mas eu vou falar de um livro que é mediano, Coração de Tamanho, mas ele faz uma diferença no meu coração toda vez que eu ouço, que eu vejo ele na minha parede, na minha timeline do Kindle. Identidade, da Nina Lassen. Eu falei desse livro aqui no podcast já algumas vezes, mas ele é um livro que se passa em 1920, nos Estados Unidos da América, e ele fala sobre a jornada de 2 mulheres negras que precisam se disfarçar de mulheres brancas para conseguir sobreviver ao racismo
e a segregação que existe dentro daquela sociedade. Uma delas se finge de branca por conveniência e a outra se finge de branca por sobrevivência. E, cara, esse livro é angustiante. Esse livro me ensinou muito. E esse livro devia ser matéria de escola para muita gente entender o racismo, entender colorismo, mas foi banido dos Estados Unidos, nos estados da Flórida, do Texas e da Carolina do Sul, por conta da Critical Race Theory. Então, é isso. Esse livro me isolou do mundo, me colocou no quarto branco, me fez reviver a história das personagens principais, como se eu estivesse lá com elas. A Nila Larsen é uma escritora incrível. Eu reconheço ela para todo mundo, mas leia com cuidado. É isso. Anne? Vou falar um negócio aqui que vai soar muito como um negócio que o povo gosta de criticar, falando assim, as pessoas gostam de livro só para colocar na meta, tanana, tanana. Tá, eu gosto de livro que ele conta o que ele precisa contar. Então, na minha visão, eu prefiro livros que têm mais ou menos 300 páginas, porque quando você passa disso, a não ser que seja uma história realmente, de fato, muito longa, que realmente precise de mais páginas para isso, para se desenvolver, eu acho que vira uma encheção de linguiça sem tamanho. Então, o livro que eu vou recomendar com meu quarto banco é um nacional, é O Outro Pai do Meu Filho, que é um Tainá Garcia. Ele tem só 234 páginas. E eu li ele numa sentada tão gostosa, porque este livro, ele é isso, tipo assim, conta a história do William. O William, ele é um advogado, advogado libertino, sabe? Ele é todo bad boy da noitada de Chicago e tudo mais, e simplesmente chega um cara, um brasileiro, na porta dele e fala assim, meu filho, tu tem um filho, ele tem 8 anos. É isso. Aí ele fica tipo, como assim eu tenho um filho, sabe? Aí a gente vai revisitando o passado, de onde ele, na verdade, ele teve um caso com uma menina numas festas de faculdade, e acabou que ela engravidou, mas não contou para ele, sumiu no mundo, só que ela acaba morrendo de câncer. E um desejo dela era que o Guilherme, que era o melhor amigo dela, contasse para o William que ele tem um filho, entendeu? E aí o William, além do fato de lidar com o fato de que ele vai ser pai, que ele de um ser de 8 anos já, ele tem que lidar com o fato de que o filho dele também tem um outro pai, que é o Guilherme, que criou o menino, entendeu? O livro é simplesmente muito gostoso, ele é uma comédia romântica, então não é nada muito cabeça, as coisas são meio rapidinhas mesmo, é muito legal, porque o filho, que é o Andy, ele é PCD na história, então essa representatividade é muito bem feita em tudo, e a gente percebe que os dois pais, eles não tratam o Andy de forma, sabe, como se ele fosse uma boneca de porcelana, que não pode mexer, não pode tocar, sabe? Ele tem uma vida na história também, e acaba se desenvolvendo a relação dele com o William, porque eles estão começando a crescer numa relação. Então, é super fofinho, é um romance bem água com açúcar, é muito bem feito. Eu tô lendo o segundo livro, né, que é do irmão do William, que aparece. Não é tão bom quanto esse, não tô achando tão legal, e ele não me prendeu como esse me prendeu, porque esse livro é tão gostoso que eu só comecei meu dia de trabalho, como eu faço, no metrô, abri o livro e eu terminei quando eu cheguei em casa. Muito bom o livro, recomendo, gente. Eu fui parar pra pensar, né? Eu refleti muito. E eu vou falar, eu acho que de novo eu vou roubar aqui, né? Porque a última vez eu roubei falando dos 3 livros de Princípio Mecânico, agora eu vou falar das Crônicas Lunares inteiras. Por que eu vou falar isso? Porque eu acho que nada me isolou mais do mundo do que as Crônicas Lunares. Assim, são 4 livros,
cada um 400, o Cinder com 400 páginas, o outro com 500, vai aumentando a quantidade de páginas. E eu li todos eles em uma semana. Então, já dá para você saber que eu não tive vida durante essa semana. Eu não falei com ninguém durante essa semana. Porque eu parei, eu peguei esse livro, levei eles essa semana inteira. E assim, cara, eu gosto muito dessa saga de fantasia. Não é um negócio muito... Nossa, que mundo bem construído, meu Deus, que coisa mais desenvolvida, meu Deus, que é um Tolkien da vida. Não é um Tolkien da vida. Mas, cara, é muito gostosinha de ler. As Crônicas Lunares, assim, um passo de entrada para pessoa que quer entrar nessa vibe de fantasia, entendeu? E, assim, eu gosto muito dele. Drogas pesadas. Muitas drogas pesadas também. Bastante, bastante. É uma droga. Seria assim, Crônicas Lunares seria a maconha da brincadeira. Não, seria cerveja, que aí vai subindo para drogas mais pesadas. Então, não chegue no crack, que aí é acotar. Não vá pro crack. Fica nas coisas mais leves, entendeu? Mas, assim, essa saga é muito gostosinha. E ela me isolou muito. Muito mesmo. Luísa. O que me recentemente foi De Volta para Casa. É aquela série da Morro Branco que tem umas portas na capa, sabe? Os livros são super curtos, eles têm, assim, em média, umas 200 páginas, 220 páginas. Então, eles são bem rápidos. Na verdade, eu li os livros por audiobook. Eu só tenho o primeiro aqui, eu li todos os outros por audiobook. E, assim, eles contam a história de... Eles fantasiam a síndrome de Alice no País das Maravilhas, que é uma síndrome real de crianças que têm alucinações. Então, tipo, isso acontece, as crianças, tipo, começam a enxergar coisas que não estão ali, e as coisas, por exemplo, o armário começa a tentar comer elas, coisas assim, sabe? E, no caso, a série pega um pouco disso, e o que ela faz, na verdade, são crianças que passam, na maioria das vezes, mas não em todas as situações, porque cada livro conta uma história diferente. Alguns repetem o protagonista, mas a maioria é cada livro um protagonista diferente. E essas crianças, eles passam por situações traumáticas, e essas situações traumáticas fazem com que eles desejem fugir de casa, ou então fugir da realidade onde eles estão. Então, isso é o que todos eles têm em comum. Eles estão insatisfeitos com a realidade que eles estão naquele momento. Então, ou os pais... Pode ser uma coisa idiota, como, tipo, os pais brigaram com eles, ou pode ser uma coisa realmente traumática, como, assim, uma tentativa de abuso ou coisas do tipo. E essas crianças, elas acabam fugindo do lugar onde elas estão, ou procurando se esconder até mesmo dentro da própria casa, e elas abrem uma porta. Sempre tem essa situação. Então, elas estão indo para um lugar e elas abrem uma porta, e quando elas abrem essa porta, o que está do outro lado não era o que teria que estar do outro lado. O que está do outro lado é um outro mundo, uma outra realidade. E a porta, sempre tem escrito na porta, você tem certeza? E são crianças, então eles sempre têm certeza. E aí eles vão. E o que acontece é que todas essas realidades, não importa para qual eles vão parar, eles vão parar numa realidade que é meio que feita para eles, sabe? As portas sabem para onde mandar eles, de forma que eles aprendam o que eles precisam aprender nesse lugar novo, ou que eles se sintam em casa para onde quer que eles vão. E daí, quando eles atravessam, né, para esse outro lado, não tem como eles voltarem. Então, esse é o problema. Aí, muitas vezes, as crianças querem voltar, muitas vezes eles não querem, mas eles acabam voltando por acidente. Em algum momento, se eu não me engano, em algum momento, todas as crianças até agora voltaram para o mundo real. Algumas chegaram a voltar para o mundo de fantasia e ficar lá para o resto da vida. E algumas ficaram no mundo real mesmo.
E, tipo assim, cada um tem uma história diferente e é muito mágico, porque é uma coisa, assim, que eu gosto muito de livro infantil, eu gosto muito de livros que se aproveitam de crianças, da mentalidade da criança para criar coisas incríveis. E essa série, ela é muito incrível. Eu tô muito ansiosa para ler o outro livro do autor, que eu não lembro agora o nome, mas é um que tem uma mão de cera, assim, na frente. E Middle Game, eu acho, uma coisa assim. E aí, essa é uma série que vale muito a pena, tem aqui em português, então, se você tiver a oportunidade, leia. É muito gostosinho também, porque você não necessariamente precisa ler todos os livros e não necessariamente você precisa ler eles em ordem também. É interessante você ler em ordem, mas não é necessário, porque como cada um segue um protagonista diferente, meio que alguns livros, tipo, o último livro que lançou esse ano, ele, na verdade, acontece antes de todos os livros que a gente leu até agora. Mas ele só conta como um dos personagens que aparece nos livros anteriores, como que foi a história desse personagem. Então, é muito legal. Ele tem personagens de todas as sexualidades, de todas as raças, de todas as idades. Tipo, claro, todos eles vão para esses lugares como crianças, mas ele acompanha adultos que viveram em outros mundos também. Então, é muito, muito legal. E me transportou para todos os mundos onde as crianças foram, eu fui junto. E aí, quando eu voltei, eu fiquei tipo, putz, é tão sem graça aqui. E foi isso. É isso, gente. Muito obrigada para todos e todas que ouviram até aqui. Se você não entendeu a piada que a gente fez atrás, a Companhia das Letras nos aceitou como parceira. E por isso a gente está chamando ela de mamãe agora, porque ela foi a primeira que fez isso por nós. Então, nós esperamos que essa parceria dê muitos bons frutos, que ela seja longa, que ela se renove e que nós consigamos entregar bons episódios a partir dela. Então é isso, aguardem as próximas notícias que virão a partir daqui. É muito bom ter o meu time de volta completo. Espero que isso dure. E a gente se vê na semana que vem. Tchau! Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.